vocês vão, e aí vai acionar o sistema nervoso que precisa de sangue naquela região. Então, aí o cérebro, o sistema nervoso é acionado. Nós precisamos de oxigênio aqui que nós estamos morrendo. Aí o cérebro manda o pulmão e o coração trabalhar mais rápido. Ô, meu filho, lá na musculatura, estão reclamando que não está chegando sangue nem nutrientes. Precisa chegar as coisas lá. Aí a frequência respiratória vai aumentar e a frequência cardíaca vai aumentar. Diga. Fala, eu falei taquicardia. Isso. Taquicardia, aumento da frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca vai aumentar e automaticamente a frequência respiratória vai aumentar, tá? Por quê? Porque não está chegando suprimento sanguíneo lá e ele vai acionar o sistema nervoso que ele precisa de oxigênio e nutrientes lá. E o cérebro não sabe que está tendo perda. Ele vai pedir para o coração e o pulmão trabalhar mais rápido, tá? Para suprir a necessidade. Vocês falaram ali palidez. Por que a palidez? Ele está presente no choque. Porque a circulação diminui, né? Porque a circulação diminui. Hipóxia. Começa a sofrer falta de oxigenação, o paciente fica pálido. Sudorese. Eu não vou falar sudorese, porque sudorese é muito suor frio, pele fria e pegajosa. Por que pele fria? Lembra que eu falei para vocês? Quem mantém o nosso corpo quente? A circulação. Se ela diminui, o corpo esfria, tá? Então a pele fria diminui a circulação sanguínea. E a pele fica meio grudenta, justamente por conta dessa diminuição aí de circulação. Cianose em extremidade. Nas mãos, né? Os dedos roxos e as mãos. Por quê? Não está indo circulação suficiente, né? Diminuição da circulação. Por conta da falência circulatória. Então, esse é os sintomas que vai apresentar em todos os choques. Porque se o conceito do choque falência circulatória, então, independente do choque, ele vai apresentar esses sintomas. Mas e aí, qual a gente vai saber que é hipovolêmico, cardiogênico, se ele está tendo um choque séptico? Qual a gente vai saber qual é o tipo de choque? Pelos alguns sinais e sintomas específicos. Então, qual é o específico do hipovolêmico? Vocês lembram? Está tendo hemorragia. Mas o que você... Só que você não está vendo o sangue, né? Porque o sangue está interno. Aí ele apresenta todos esses sintomas aqui. E tem mais uma coisa que fala. Além de ele estar num acidente, tá? Ele está envolvido num acidente onde ele sofreu um trauma. Então você está atendendo essa vítima dentro de um acidente. E aí ele está apresentando todos esses sintomas. Então a própria cena já deduz que seja um choque hipovolêmico. E tem mais uma característica que você mata se é hipovolemia. Se ele tiver com alguma, por exemplo, uma mancha bem forte, tipo assim, no peito, por exemplo, algo roxo, assim. Então, pode apresentar mais roxo. Algum corte? Não. Uma perfuração? É nos sinais, sim, gente, nos sinais. De consciência, às vezes na baixa. Eu esqueci Isso. o nome. Não, a consciência em todos os... Pulso filiforme. A consciência em todos, aqui entra nos gerais que a Beatriz falou, agitação e desorientação vai estar em todos, porque ele está sofrendo hipóxia cerebral, está faltando oxigenação cerebral, então ele começa a ficar ajeitado, desorientado, confuso e inconsciente, e vai ficando inconsciente em todos os casos. O específico do hipovolêmico é o pulso filiforme. Por quê? Ele está perdendo a pressão. Lembra que eu falei para vocês lá que
sangue que exerce na parede dos vasos é a pressão. A pressão é o quê? É a força que o sangue exerce nos vasos, a pressão. Então é a mesma coisa, a gente está lavando o quintal lá, a gente precisa de pressão lá, a gente diminui lá a ponteira para lavar o nosso quintal, para aumentar a pressão para ir mais rápido. Se a água está baixa, o volume de água está baixo, o fornecimento está baixo, essa pressão vai se manter na mangueira de vocês? Não vai, certo? No corpo da gente é a mesma coisa. Se nós estamos tendo perdendo sangue por algum lugar, por uma hemorragia, nós vamos ter diminuição dessa pressão, tá? Então a gente vai ter, o pulso vai ficar fraco, porque ele não faz mais pressão na parede dos vasos. E a gente vai ter aí também uma hipotensão. Certo? Então esse é o específico. Então você vai ver que só nesse caso você vai ver esses sintomas. Nos outros vocês não vão ver. Né? E aí esse é do hipovolêmico. E aí no choque cardiogênico, o que ele tem de específico? Ai, não tem que perguntar na história se ele tem problema de coração. É, a patologia de base. Mas vamos supor que ele não tem ninguém lá para falar para você que ele tem problema cardíaco. Se for cardiogênico, ele não vai nem estar acordado, ele apaga. Não, às vezes ele está acordado. Se for um infarto, tipo fulminante, alguma coisa assim. Não, ele é que você faltou na aula passada. Nesse caso, ele já infartou, ele já tratou infarto, ele tem uma insuficiência cardíaca congestiva. Um histórico, né? Ele tem um histórico, mas ele está vivo. Ele está vivo. Mas ele descompensou. Ele tem uma patologia de base, porque ele é um cardiopata. Mas vamos supor que você chega lá e não, é um vizinho lá que chamou a ambulância. Chega lá, não tem um parente, não tem uma família, não tem nada. E o que vai dizer que você vai olhar para ele e falar, cara, tem uns sintomas que eu vou ver se vocês vão lembrar. Você vai bater no olho dele e falar, caramba, ele está com todos esses sinais, ele está com choque cardiogênico. Existe um sintoma que você olha para o paciente e você vê de longe. Não precisa nem chegar perto dele. É um som. Então ele vai ter taquipneia, muita taquipneia, né? Muita falta de ar. Suar. Mas esse aqui tá aqui, mas é outra coisa. Vocês não vão lembrar, eu vou falar. O que é a turgência jugular? Aqui, ó, a jugular, ó, saltada. Olha pro coleguinha de vocês. Vocês estão vendo a jugular, a minha jugular aqui? Eu quieta assim, ó, sem falar, porque eu começo a falar, vocês não... Tá vendo a jugular? Vocês não estão vendo. Mas um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, ela vai estar desse tamanho, pulando assim, de longe. Aquela veiona, bem saltada assim, ó. Como se que nem quando a pessoa tá gritando, cantando, igual eu falando, o negócio fica pulsado aqui, mas o cara quietinho na dele lá, com a baita falta de ar e turgência jugular. Então a jugular dele tá pulando aqui, ó. Você vê de longe, você olha assim, ó, a jugular zona dele saltadona pra fora. E ele lá, com muita falta de ar, né? Então, nesse caso, ele vai ter uma turgência jugular, uma dispneia, né? Bem acentuada, muito mais do que os outros, né? Ele tem uma dispneia bem acentuada mesmo, por conta que o coração está trabalhando com muita dificuldade e ele está começando a congestionar o pulmão, ele já está começando a comprometer a função pulmonar também. Quando o paciente ele tem turgência jugular, ele tem dispneia e ele vai ficando tão cansado, o coração dele vai trabalhando de uma forma tão difícil que ele congestiona o pulmão, tá? Ele tumultua lá no pulmão e começa a criar líquido no pulmão.
e aí o paciente começa a criar líquido no pulmão e aí você consegue escutar aquele som de barulho de líquido dentro do pulmão que a gente chama de estertores. Então a gente começa aquele burbúrio que é líquido no pulmão. E o paciente é um paciente que vai ter muita dificuldade para respirar, a turgência jugular e fora tudo isso daqui. E isso, mais isso, tá? Então ele vai ter todos esses, palidez, pele fria e pegajosa, cianose, agitação, confusão, desorientação, turgência jugular, uma dispneia bem acentuada e estertores. E ele vai poder ele vai ficar tão cansado, com tanta dificuldade para respirar, que ele não consegue nem ficar deitado, só sentado. E o paciente começa a ficar com bastante cianose, os membros inferiores com edema, cianose, nas extremidades, porque não tem uma circulação decente. Certo? Alguma dúvida? As meninas aí de trás, tudo certo? A gente tem que começar a associar a doença com os sinais e sintomas para depois linkar com cuidado de enfermagem, tá? Aí nós temos aí o outro choque séptico. Qual é a... Aqui é fácil, né? Qual é a... Tem todos esses sinais clínicos. E qual o sinal clínico que vai falar é séptico o choque? A cor da pele Desse cidadão. pode alterar por conta do fígado, né? Tipo, como se fosse uma icterícia. Não, no choque não. No séptico? Não, no choque não, no séptico não. Ele não tem deficiência hepática aqui. Ele tem uma infecção generalizada que ele pode ter. O primeiro que vai parar é o rim. A anúria. Porque ele vai começar a parar de urinar. Qual mais aquele outro lá que falaram agora há pouco? O primeiro de tudo aqui, que eu coloquei aqui no cantinho e apaguei? Febre alta. Gente, só um detalhezinho. Eu vou deixar a febre alta para vocês memorizar, mas é só uma curiosidade, tá? Quando vocês estiverem trabalhando na UTI, não falar que eu ensinei errado. Quando o paciente está em sepse em fase terminal, ele não tem mais febre, tá? Quando a afecção ganhou o organismo, quando a sepse já está instalada em estado grave, ele já nem apresenta temperatura alta mais, tá? Ele já fica, já falta, tem que muitas vezes ser entubado por conta da falta de oxigenação, o rim já comprometeu, já está em anúria, insuficiência renal aguda. A febre alta já não é nenhum sinal clínico que diferencia assim pra gente. É só para vocês saberem, quando vocês estiverem lá na UTI e falar, nossa, o paciente está em sepse e não tem febre, isso mesmo. Fases mais avançadas não tem nem mais febre, de tão ruim que tá. Mas os exames de sangue vai apresentar... Pedra de plaqueta. Não, pedra de plaqueta não. Leucócitos? Leucócitos são as células de defesa. Lembra lá da... Olha, tudo sai junto com... Lembra lá da matéria de exames? Que eu falei sobre as células de defesa? As células de defesa, elas estão em combate no nosso organismo. E ele, quando fica alto, significa que os nossos soldados... Os nossos células de defesa estão tudo em combate. Então eles estão todas as células altas na circulação sanguínea. Então a gente tem os segmentados, os monócitos, então linfócitos. Então a gente tem aí muitas células de defesa diferenciadas dentro da corrente sanguínea. Inclusive, o hemograma mostra se tem células de defesa jovem demais indo para o combate. Não deu tempo nem de ela amadurecer direito. Minha filha, vai que o corpo tá sofrendo aqui. Vai do jeito que você estiver, nascendo a célula e vai.
Então a célula é bem imatura, que a gente chama, né? Bem jovem, indo para combate já. Né? E a gente consegue visualizar isso no hemograma. Também, só por curiosidade, quando a paciente está em sepse grave, já tomando conta de tudo, as células de defesa já começam a baixar, porque esgotou tudo já. O que não consegue mais, já destruiu tudo, o sistema de defesa já foi tudo derrubado, já. As células de defesa começam a ficar baixa, porque é só o que está fabricando ali da medula, indo jovem no combate, só tem jovem no combate, tudo morrendo. E aí, por isso que dá pra, o negócio vai ficando feio. E aí o único diferentão, né, que é o anafilático, ele é o mais fácil, né, gente? Então o anafilático, ele vai ter todos esses sintomas, e qual é aquele caso que você vai olhar e vai falar, putz, tá morrendo só que anafilático. Esse é o mais fácil, né? Tem pra tudo. Ele fica tudo vermelho, Isso, né? Então a gente chama de hiperemia, que é aquele vermelhão no corpo, muita coceira, a pessoa está se coçando todo, placas, né? Placas avermelhadas pelo corpo e fecha a glote, né? A língua adormece, incha a língua fica para fora, fica inchada e pode fechar a glote. O paciente está entrando num choque anafilático. Agora a gente vai linkar os cuidados de enfermagem aqui. Agora vamos linkar os cuidados de enfermagem. Quem está tendo um choque hipovolêmico, o que a gente tem que fazer para tentar salvar esse paciente? Vocês são membro da ambulância, tá? Vocês não estão paisando, não. Hã? O DEA? Não, o DEA não. A hemorragia. E aí, o que a gente faz? Paciente choque hipovolêmico, tá tendo hemorragia, o que a gente vai fazer? Torniquete só se o paciente tiver em amputação traumática. Tem que colocar... Como que fala? Não. Acho que não tem como. Tem que estancar quem não tá vendo, né? Hã? Tem como estancar quem tá vendo. Na maioria das vezes é interno. Se é uma amputação traumática e o membro foi arrancado, é só nessa hora. O Ludmila que usa torniquete. Torniquete é proibido, tá? Fazer torniquete, você mata o que você prendeu dali pra frente. Então, se a perna foi arrancada, que nem o caso da minha contando, que a perna da mãe dela foi cortada, arrancada, ela ficou só com o topo de perna, então você faz um torniquete pra cá, porque daqui pra cá não existe mais nada mesmo, então você faz um torniquete, porque o tanto de sangue que vai vazar, mesmo fazendo torniquete, vai ser para tentar salvar a pessoa. Mas torniquete só se faz nesses casos. E amputação traumática, já perdeu o membro, não tem nem mais como colar, porque quando tem para colar, a gente também não faz torniquete. Tenta pressionar e soltar para manter essa área circulatória para poder prender novamente. Senão morre as células. Mas é uma hemorragia interna. Não dá para fazer compressão, nada. Estabiliza o paciente. Mas como ele estabiliza o paciente? Oxigênio. E o que mais? Pessoal, o paciente precisa de quê? Ele vai precisar de soro. Soro. E aí, você coloca o soro aonde? Onde a gente põe soro no paciente? Na veia, tem que funcionar acesso. Ele toma sangue, né? 2 acessos. O
meu paciente, um é medicação e o outro soro, enfim, e o outro é exclusivamente para transfusão de sangue. Se for possível funcionar 2 acessos, já deixa funcionar. O paciente tende a ficar pior e mais difícil de pegar acesso. Então já tem que tentar segurar 2 acessos. O que mais? O paciente está o quê? Frio? O que a gente faz com esse frio? Aquecer, né? Aquecer. Manta, né? Tem uma manta, né? Então vamos lá. Então o oxigênio a gente vai fazer por conta da hipóxia, né? Para melhorar a oxigenação. Vai funcionar 2 acessos para melhorar o volume, que o paciente está perdendo volume. Vai manter a manta térmica para aquecer o paciente que está frio, né? E monitorização dos sinais vitais, que a gente monitora o paciente com os eletrodos, que vai dar pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, e aí o médico vai falando as medicações que vocês vão fazer, e aí vocês vão fazendo conforme o médico vai orientando, para tentar manter esse paciente vivo até chegar ao local. E os cuidados de enfermagem específico, esse é do choque hipovolêmico e do choque cardiogênico. Qual é os cuidados? O paciente está o quê? Aí usa o DEA, né, professora? Não. No cardiogênico? Não. Nenhum Paciente choque não. usa? Não, o paciente fica parado. O choque, a urgência, o paciente está com o quê? Aqui, ó. Está escrito aqui. Espiné. Como a gente vai corrigir isso aqui? Oxigênio. Tá, o paciente está com líquido no pulmão. Como que a gente vai resolver isso aqui? Hã? A gente vai funcionar acesso, que o médico vai pedir para fazer furosemida no paciente para poder enxugar. A gente fala para remover esse líquido do pulmão com medicação. Venoso e medicar. Ele vai entrar com furosemida, com diurético, para diminuir essa congestão pulmonar, esse aumento da pressão dos pulmões, líquidos que estão nos vasos pulmonares. E o paciente tem que se manter. Ele não consegue deitar, né? Sentado. O paciente em posição fora. Quando a gente fala em medicar ele com furosemida, a gente não está falando de uma ampolinha, não. A gente está falando de um mínimo 7 ampolas de furosemida. Isso vai fazer o animal... Desculpa. O lado veterinário aparecendo. O lado veterinário aparecendo, gente. Segura. Essa pessoa vai apresentar, ele vai ter que tomar, porque é tudo a mesma coisa, né? 7 ampolas de furosemida no mínimo. Só que ela não pode levantar para urinar. A gente tem que fazer o quê? Sondar, né? Sondar. Passar sonda. Esse animal nacional. Não deixa de ser um animal, né, professora? Só nada da espécie. Nada, gente, pelo amor de Deus. Pior que é a mesma coisa, né? Que faz no animal, faz o atendimento é o mesmo. Aí, funcionar acesso, o paciente vai tomar furosemida para tirar essa congestão, diminuir essa pressão e diminuir e melhorar a condição do coração trabalhar mais, tá? Existem medicações que melhoram a força de contração, só que aí lá na emergência o médico vai pedir para vocês fazerem,
que vai melhorar a força de contração do coração para ele bater o coração melhor, né? E ele ficar melhor. Então, tudo isso são pacientes de emergência, né? Somos emergência. Tá. Então, beleza, esse é o ponto mais, a característica, é os cuidados mais específicos. E no séptico? Quais os cuidados de enfermagem no séptico? Específico. O paciente está com anúria, a gente vai fazer o quê? Sonda também? Passar sonda. A gente precisa tentar, ele vai estar sonda vesical de demora. A gente vai começar a monitorar a diurese dele, porque daí ele vai estar com medicações para melhorar o quadro renal dele, do organismo, para ver se responde. Medicações, né? E o que é medicações, né? Funcionar acesso venoso. Esse paciente vai precisar entrar o mais rápido possível com antibiótico terapia. O médico vai lá ver o protocolo de antibiótico para ele tomar. Às vezes são 2 antibióticos associados. E antitérmico, essas coisas. E oxigênio, então o paciente tem dificuldade para respirar. E o paciente vai ter oxigênio também, porque a saturação dele vai ficar sempre mais baixa. Apesar que o oxigênio é em todos, né? Acaba ficando generalizado. Então, gente, como é fácil gravar? Pensa bem. Vou fazer o cardio anafilático, a gente fecha aqui. E os cuidados anafiláticos? A gente tem... O que a gente vai fazer para melhorar o quadro alérgico do paciente? Antialérgico, né? Antialérgico. Então, funcionar acesso venoso e medicar conforme prescrição médica. O médico vai pedir Fernegan, corticoide, oxigênio e provavelmente inalação com adrenalina, né? Não sei se Fernegan é uma mulher. O paciente pode ser que seja indicado tomar inalação com adrenalina, mas o médico vai prescrever isso para vocês. E ele vai entrar com corticoide, medicações para diminuir esses sintomas e ele voltar a respirar, senão ele acaba fazendo uma traqueostomia. Bom, então esses são os cuidados mais específicos. Agora veja bem como é fácil. Oxigênio em todos. Oxigênio em todos. Funcionar acesso em todos, ó. Funcionar acesso e medicar, né? Porque todos têm que ser medicados. Não precisa gravar qual é a medicação, porque quem vai falar isso para vocês é o médico. O acesso tem que estar pronto para o médico falar e vocês fazerem. E aí vem só o que é específico. Então, hipovolêmico, o paciente vai estar gelado, ele precisa ser aquecido com cobertor, manta térmica, senão a hipotermia vai levar ele à morte mais rápido. Monitorização dos sinais vitais também todos, tá? Todos eles são pacientes de emergência, então todos eles estão tendo que fazer monitorização dos sinais vitais em todos os casos. O que vai mudar aqui é 2 acessos, né? Então o hipovolêmico vai ter manta térmica e 2 acessos venoso, que é diferente dos outros que é um acesso só, né? Então é só isso que é diferente. Funcionar 2 acessos e manta térmica. No choque cardiogênico, o paciente diferente ele tem que se manter em posição de Fowler, senão ele morre. E passar a sonda vesical de demônio.
Então meio que você copia igual para todos e não esquece daquele mais específico, né? Dos cuidados. E esse também vai ter passar sonda e a medicação que vai ser feita no paciente, né? Todos vão ser medicados. E o choque anafilático todo vai ter oxigênio, vai medicar igual os outros pacientes, vai manter monitorizado de toda forma e você vai ficar visualizando se o paciente está sumindo aquele vermelhidão dele, né? Se está desaparecendo os sinais de alergia. Prof, medicar CP. Conforme a prescrição médica. Então, conseguiram linkar? Tem que conseguir linkar, hein? Porque senão vocês vão começar. Porque vocês vão fazer estudos de caso e não adianta colocar aquele negócio de mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Nem vem com isso. Todo paciente que tiver na UTI, independente do que ele tem, vocês vão ter que fazer mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Higiene oral, higiene corporal, isso vocês têm que fazer em todos os pacientes, independente de que ele esteja. Isso não é cuidados médicos específicos de enfermagem. Professora, você não saiu do trabalho hoje, né, professora? Hã? Você não saiu da clínica hoje, né? Um choque neurogênico é um choque que a gente só vai ver mais paciente hospitalizado mesmo que está com tumor cerebral, aneurisma, mas aí vai ser só em necrópsia, então eu nem vou entrar muito em caso de neurogênico, porque o neurogênico só dá para ver na necrópsia. Tá, e a gente vai falar sobre os traumas, né? Porque o paciente, a gente vai falar sobre o trauma. Então, trauma é um termo utilizado para o conjunto de alteração causada por um agente físico. Então, esse paciente, essa vítima, colidiu com alguma coisa, um chão, alguma coisa de ferro, uma bicicleta, uma moto, um carro. E ele acabou machucando uma coisa só, ele bateu uma região só, então ele causou um trauma. Politrauma é quando ele tem várias regiões do corpo que sofreu lesões ao mesmo tempo, concomitante, intencional ou acidentalmente. Então, o paciente, uma vítima de atropelamento, ele vai e o carro bate nele, uma lesão. Aí ele voa pra cima de outro carro, outra lesão. Aí cai no chão, outra lesão. E aí quando você vai ver, o paciente tem ferimento nas costelas, quebrou a costela, como fez contusão pulmonar, fez lesão pulmonar, abdominal e ainda fraturou a perna. Então ele tem vários focos de lesões por conta do trauma. Então ele é um paciente de politrauma. Tá? Então ele tem lesões em vários lugares por conta desse acidente, certo? Então é um termo que a gente usa para o paciente. Ele sofreu um trauma, ele caiu, uma vítima caiu da própria altura, lá andando, tropeçou, caiu, quebrou o pé. Ele teve um trauma só, ele só quebrou o pé. Então ele é um traumatizado. Sofreu um trauma no pé. Quando ele é politrauma, ele além de que na hora de ele cair, ele foi tentar se proteger, quebrou a mão e quebrou o pé. Aí é politrauma, porque são duas lesões, tá? O trauma é a causa morte maior que existe, né? Que ocorre nas primeiras meia hora por conta da agressão que a vítima sofreu e a extensão dessa lesão, principalmente cerebral.
cerebral, que são os traumatismos cranianos. Interrupção da medula, né, dissecção. O que acontece? O paciente sofreu aquele acidente e a coluna dele arrebentou, né? Lesões cardíacas de vasocalibrose, às vezes o impacto é tão grande que arranca quase o coração daqui de dentro dos vasos, tá? O paciente é arremessado tão longe que ele estoura por dentro. Morte precoce, então o paciente, a maioria, quando você chega no acidente, está vivo. Você chegou lá, você viu o acidente, o cara voando assim, ó, pá. Aí você corre lá, a pessoa está lá, agonizando ainda, né? Porque ele tá morrendo ainda, né? Por causa do quê? Qual do choque que ele está tendo? Qual o choque que ele está tendo? Que ele está morrendo lá? Hipovolêmico. Só que você nem contar, porque ele está sangrando dentro da cabeça, ele está sangrando na cavidade abdominal, ele está sangrando na cavidade pulmonar, e você fala, meu Deus, ele está morrendo de choque hipovolêmico. Mas quando o chão não chega, você já está morto. É tudo muito rápido, não dá para agir. A hemorragia é muito rápida, a perda de sangue é muito rápido. Então, o pessoal pergunta assim, mas professora, qual é o choque hemorrágico que mata e não mata? Depende do vaso. Entende-se que a hemorragia é um vaso que rompeu dentro do organismo, dentro do corpo, seja ele abdominal, o cerebral é pior, tá? O cerebral dificilmente o paciente tem mais risco de morte. Mas vamos pensar num rompimento de vaso em membros e cavidade abdominal. Então a gente tem vasos pequenos, né, de calibres menores e de calibres maiores. Se a gente rompe um vaso de calibre menor, a chance de a gente conseguir chegar no hospital, aí o médico perceber que a gente está tendo uma hemorragia abdominal e correr para o centro cirúrgico e fazer a correção disso, o paciente tem chance de viver, porque o vaso é pequeno, então foi sangrando, deu tempo de socorrer, porque o sangramento era pouco. Até a pessoa morrer, demora de água, só que chega lá o médico não percebe que o paciente está tendo hemorragia. E aí o que acontece? Por isso faz ultrassom, faz tudo, porque às vezes é um vaso pequeno e está sangrando lá, sangrando. Então, não morre de imediato. Então, você vai falar, o choque hemorrágico mata rápido. Nossa, eu conheci uma pessoa que o médico falou que estava tendo choque hemorrágico e não morreu. Lógico, gente, o calibre do vaso que foi rompido não era calibroso, porque se fosse, como a maioria, por exemplo, rompe baço, né? Então, eles, no trauma abdominal, muitas vezes rompe baço, rompe vasos que irriga esses grandes órgãos, que é o fígado, o rim, o baço, e ele se rompe, ele começa a sangrar. Se é pequeno, ótimo, o paciente tem mais chance de viver. Você vai chegar lá, você vai começar a conversar com ele lá com dor, com não sei o que, gemente, contando o que aconteceu, você corre, chama a ambulância, o SAMU chega, funciona o acesso, ou vocês estão dentro da ambulância, socorre esse paciente, funciona o acesso, vai mobilizar, vai fazer todo o protocolo de trauma, que a gente vai falar agora, e esse paciente chega no hospital vivo, né? Ele vai fazer os exames laboratoriais, vai fazer o exame de sangue, vai ver que ele está tendo perda de sangue interna, né? E aí vai fazer a transfusão e vai para a cirurgia de emergência e fazer uma laparotomia, né? Então, a laparotomia é o corte abdominal inteiro para abrir e ver o que está acontecendo lá e corrigir, né? E aí a gente sabe que as cirurgias emergenciais são cirurgias que o risco de morte é iminente. Aí o paciente já está praticamente morto, tem que tentar salvar, tá? Então, se o paciente está doente, se não está, vai do jeito que tiver para emergência, para a cirurgia. Então, o paciente morre por lesões cerebrais, insuficiência respiratória, porque o volante estoura no peito do paciente, né? No acidente, muitas vezes o volante está todo distorcido. Quando você chega lá, você vê o volante distorcido, você fala o quê? O que estourou ali no volante? Eu vi um vídeo. O tórax. Um vídeo do rapaz que sofreu um acidente e o peito dele parecia que o tórax dele estava todo quebrado. Dava pra ver o movimento tá todo oscilando, tá tudo mole.
Por quê? Porque as costelas, o externo quebraram tudo. E aí você vê ele respirando, ele respira assim, ó. Parece uma onda, tudo oscilando, porque tá tudo instável, que a gente chama. Um tórax instável. Então, quando a gente vê a cena, que a gente está dentro da ambulância, que a gente chega e a gente vê a cena, a gente já sabe mais ou menos assim, o tamanho do estrago para onde a gente olha, com mais cuidado. Se a gente vê o para-brisa quebrado, o que vocês acham que foi arremessado no para-brisa? Hã? Sim, mas qual a parte do corpo? Cabeça. Né? Então a gente faz... A cabeça foi com tudo. Aí o para-brisa está estourado e a pessoa está tudo sangue na cara. Ela estourou a cabeça dela lá. Então, traumatismo craniano? Provavelmente tem. Numa velocidade de 120 por hora... Se tiver consciente ainda, vai perder a consciência. Então, um traumatismo craniano grave. Tórax distorcido, que eu já vi volante, chegar lá, o volante está todo distorcido. O tórax foi arrebentado num coisa. Então, o paciente nem respira direito. Ele tem fraturas, né? Grandes fraturas nas costelas e contusão pulmonar. Ele lesionou o pulmão dele com impacto. E é extremamente grave. Às vezes o paciente não consegue. O problema não é as fraturas na costela, são as contusão pulmonar, que é extremamente grave. E muitas vezes o paciente não se recupera da contusão. Estoura o pulmão dele lá no volante. E a cavidade abdominal é o impacto que outro veículo acaba trazendo aqui para dentro do abdômen, né? Cinto de segurança pode causar, né? Lesão também na bexiga, né? Se a pessoa estiver com a bexiga cheia, ela pode romper a bexiga. E o carro que entra, né? A frente do carro, quando entra, além de esmagar as pernas, ele pega a cavidade abdominal aqui também, né? A ferragem pega a cavidade abdominal. Então, gente, a gente tem acidente muito grave, onde os impactos em grandes acabam trazendo lesões muito graves, que você vai falar, ai meu Deus do céu, a pessoa está inteirinha lá dentro, assim, que você olha assim para ela está inteirinha, não se engane, que por dentro só está a farofa. Velocidade de batida 150 por hora, em outra máquina, tá, carro versus carro, né, e aí você vê essa vítima perdendo a consciência, e aí você lidar com uma vítima que realmente está em estado muito grave. Ela pode sobreviver? Pode, mas as chances são pequenas, né? A gente sabe que pacientes, as vítimas de acidentes, de vítimas de acidente grave, de estradas, ela na maioria das vezes causa morte. Existem os casos, né, que a vítima sofreu acidente, um cinto de segurança, ficou lá, saiu ileso, posicionado, né? E tem uns que as crianças saíram toda torta, uma cabeça para cá, o helicóptero foi buscar com uma cabeça para cá, outro lado para cá, inconsciente, a criança saiu viva, a criança sobreviveu, né? Depende, né, de trauma, né? Enquanto é fratura, essas coisas é mais fácil de corrigir. Quando é hemorragia é muito difícil, né? Tanto a hemorragia abdominal quanto a hemorragia cerebral, ela é difícil, né? Traz muitas consequências graves para o paciente. E aí a gente tem aí um número de pacientes na UTI graves em traumatismo craniano vindo de acidente, de moto, de carro. E aí o paciente fica se recuperando, né? E é um paciente que pode morrer ou ter sequelas, ou por sorte não ter sequela nenhuma. Mas ainda é a maior causa de acidente. Então, não é por isso, não é à toa que é obrigatório o cinto de segurança. O cinto de segurança é obrigatório porque todo mundo sofria acidente e morria, porque batia o carro, a primeira coisa que fazia é voar para fora do carro. O que não faz voar para fora do carro é o cinto de segurança. Quem não tá, voa para fora. Então, quando você está num acidente que a pessoa voa para fora, ela não está de cinto, seja alguém de trás, quem está no banco de trás também, voa pelo meio só. E outra coisa, quem está atrás sem cinto de segurança mata quem está na frente, porque ele passa por cima, pum, e voa lá para fora. Então você imagina uma pessoa de 90 quilos, é um adulto, de 90 quilos atrás de você,
vindo numa velocidade de uns 70 por hora. Ele te arrebenta, só o corpo dele te arrebenta. Você não morre com acidente, mas você morre com a pessoa passando por cima de você e lá para fora. Passando o para-brisa. Aí caindo lá para o outro lado. Então, esse corpo também sofreu vários danos, porque ele voou, bateu em você, bateu no para-brisa, atravessou o para-brisa e caiu no capô do carro lá fora. Né? Então, quem não está de cinto de segurança, a desgraceira é grande, porque voa para fora do carro, lindo, bonito, voa mesmo. Eu já vi acidente de estar na estrada e só ver o corpo voando, assim, pá, cai do outro lado. Né? De acidente, eu não estava nem como socorrista, eu estava paisando, passando só o corpo. E o povo foi lá ainda desvirar o corpo da mulher. Aí depois eu vi o povo vomitando. Falei, estourou lá, né? Já está morta já. Voou pro outro lado da pista. Então, gente, cinto de segurança veio por conta, né? Que vocês são jovens, né? Mas existia uma época que não era obrigatório o cinto de segurança, né? Vocês mais velhos, quem é mais velho aqui, pegou a época que não era obrigatório o cinto de segurança, né? E aí veio a lei obrigando todo mundo, né, a usar cinto de segurança. Minha filha está com uns 21, vai ter uns 19 anos, 18 anos que o cinto se tornou obrigatório, que ficava um policial em cada esquina multando todo mundo, até o brasileiro aprender a sair de cinto de segurança. Por quê? Porque todo acidente havia morte a partir de 60 km por hora. Todos. Por causa do cinto de segurança. Com o uso de segurança, conseguiu diminuir a mortalidade por acidente grave. Ou sequelas graves. Que isso... paciente em vida produtiva, né? Porque a maioria é vida produtiva, que sofre acidente e fica encostado. Nós temos muita gente afastada, né, no INSS por invalidez por causa de acidente grave. Não ficou com uma sequela grave, não conseguiu mais, perdeu a vida ativa, né? Não trabalha mais. Bom, veio o cinto de segurança, né? As cadeirinhas das crianças, né, que as crianças eram arremessadas para fora, e acidente com criança na cadeirinha, eles são muito difíceis de pegar as crianças, né? É muito comum você chegar e a criança está viva no acidente, porque eles estavam na cadeirinha, eles estão protegidos dentro da cadeirinha, de cinto de segurança e tudo. Às vezes está quase todo mundo morto e a criança está viva lá. Então é terrível, mas enfim. Acidente, gente, é muito pesado, né? Às vezes você chega lá, tá todo mundo morto já, porque foi aquele arrebento, caminhão com carro, né? Então a gente começa a ver aí o tamanho das proporções das máquinas, né? Então a gente tem um peso molecular, um peso de material que é um carro com um caminhão, né? O caminhão praticamente passa por cima do carro, ou o carro entra por baixo do caminhão, que a gente já cansou de ver isso, né? O carro não vê o caminhão e entra debaixo dele. E aí, gente, arranca capô, arranca metade do paciente, né? A vítima, né? Porque ele entra debaixo do caminhão, metade do carro é cortado pelas ferragens. Quem é cortado lá dentro? Todo mundo. Porque a máquina passa, mata todo mundo. Chega lá, é uma farofa lá que você não sabe quem é quem. Né? Tem que fazer identificação de corpo. Tem um estrago. Então, gente, acidente é um negócio pesado, é um negócio grave, principalmente em rodovia, né? Em acidente dentro da cidade, a gente já vê a maioria com morte. Então, o que me deixou muito surpresa quando cheguei aqui na cidade é o tanto de acidente com morte que tem aqui. Porque em São Paulo, ter muito acidente com morte, tudo bem, é uma grande cidade. E agora, por causa de trânsito nem tem tanto acidente com morte, a pessoa fica toda arrebentada. Que é a moto lá, o cara fica cheio de gaiola, de pino, de um monte de coisa, mas ele não não morre. Por quê? Porque a velocidade não dá nem para correr, porque é tudo parado em São Paulo. Então, agora, quando o pessoal corre lá pelas madrugadas, aí o arrebento é grande, né? Então, aqui o acidente acontece com morte aqui porque a velocidade é muito alta.
E o impacto é muito grande. Então o pessoal estoura aqui nos postes, né? Mexe de carro direto no poste, no muro, né? Ou quando não colide com outro carro, com outra moto, né? Então a gente tem um alto acidente aqui, né? Porque o pessoal não presta atenção, enfim. Aí tem vários motivos. E aí quando a gente vai socorrer essa vítima, a gente tem um protocolo para seguir, que é o protocolo do trauma. Toda vez que a gente está dentro de uma ambulância, que a gente vai atender uma vítima de acidente, de trauma, tá? Então, a gente vai atender uma vítima de trauma, a gente tem que aplicar um protocolo de trauma. Então, o paciente caiu da própria altura, desmaiou no banheiro, caiu do sofá, caiu de bicicleta, caiu de moto, sozinho, foi atropelado, tem acidente de carro, todos eles são traumas. Precisa aplicar o protocolo de trauma, tá? E a gente vai seguir essa regra. Isso é um protocolo, é uma regra, deve ser aplicada em todas as vítimas. Então, quando a gente fala do X, que é o controle de hemorragia, então a gente tem o quê? Uma vítima que a gente tem que procurar se ela está sangrando. Então a gente tem que ver se ela tem sinais de hipovolemia, sinais de hemorragia, se a gente consegue ver o sangue, se ela está com a cara toda estourada, machucada dos estilhaços de vidro, se ela está sangrando, a gente precisa higienizar, limpar e fazer curativo compressivo para parar esse sangramento externo, né? Enquanto a gente faz isso aqui, eu vou falando um por um, mas depois vocês vão ver que a gente faz isso tudo muito rápido, tudo ao mesmo tempo, assim, né? Tudo um conjunto de ação. As vias aéreas. Então a letra A vai abrir as vias aéreas. Então a gente vai permeabilizar a via aérea. Então o que é abrir vias aéreas? É colocar o queixo da vítima para cima. Quando a gente coloca o queixo da vítima para cima, a gente tem traqueia aberta. A gente abre a nossa traqueia. Quando a gente coloca o queixo para baixo, a gente fecha a traqueia e abre o esôfago. Quando a Márcia ensinou vocês a passar sonda nasogástrica, ela falou que para passar sonda, tem que colocar o queixo do paciente para baixo. Passar sonda, senão você passa na traqueia. Quando você vai abrir vias aéreas para o paciente respirar melhor, você fecha o esôfago e abre as vias respiratórias. Então o queixo dessa vítima tem que sempre estar para cima. E o controle da coluna cervical é colar cervical. O da coluna é colar cervical. Então abrir vias aéreas superior e colocar o colar cervical. Respiração. O B é respiração. A gente vai ver se esse paciente está respirando. Se ele está com tórax instável, se o tórax dele está tendo uma expansão torácica adequada, ou se ele está respirando, está tudo flutuando lá dentro dele, porque está tudo quebrado. Se ele tem machucado, se o tórax dele sobe, desce, ou ele só está com aquela respiração artificial de agonizante, que é o gasp. Ele só mexe a boca, o tórax dele está parado, não tem movimento do tórax. Para a gente corrigir isso, o que tem que fazer para o paciente respirar melhor, oxigenar melhor? Oxigenar. Então todo paciente vítima de trauma, ele tem que oxigenar, todos tem que oxigenar o paciente. O C é circulação. Então a gente já olhou a pressão dele, se ele tem pulso, se o pulso dele está filiforme, se o pulso dele está cheio, se está presente. E aí a gente vai pegar e vai fazer o quê? Aí você percebe que o paciente está com o pulso filiforme.
uniforme, o que a gente vai fazer? Que a gente viu lá nos cuidados de enfermagem. O paciente está com sinais de choque hipovolêmico. Esse é o paciente? Hã? Esse é o paciente? Não, esse é depois. Na circulação, para melhorar a circulação dele. O que a gente vai fazer? Funcionar no acesso. Ah, A gente vai entrar com volume para esse paciente, vai medicar conforme prescrição médica, provavelmente o médico vai pedir para colocar soluções para correr no paciente para melhorar a hipovolemia dele. Déficit neurológico, a gente vai avaliar a consciência desse paciente, se ele está consciente, se ele está orientado, se ele está confuso, se ele está digitado. Então a gente vai fazer uma avaliação neurológica dele, se ele responde, se ele fala, se ele sabe quem ele é, se ele localiza a dor, se ele atende o que você fala para ele, se ele consegue interpretar o que vocês falam. A gente fala isso, a gente chama essa avaliação de avaliação de Glasgow. Então a gente vai fazer a avaliação de Glasgow. E a exposição do paciente é aquele que a gente vai ver se tem algum membro que está tortuoso, que tem dor, que ele relata dor, que possivelmente tem um trauma, tem uma fratura ali, e a gente vai fazer toda a imobilização desse paciente. Então ele está de colar cervical, a gente vai colocar prancha nesse paciente, a prancha rígida, né? Vai colocar os head block, que é os blocos aqui na lateral, porque o colar cervical ele impede que faça essa movimentação. E os blocos vão impedir que não faça essa movimentação, para que não faça movimento nenhum por conta dos traumas medulares. Tá? Então o paciente vai estar de head block, testeira, que coloca queixeira, imobilização de membros necessários, curativos, manta térmica, colocar a manta térmica para aquecer o paciente e monitorar os sinais vitais, e colocar o monitor no paciente. Esse é todos os cuidados que tem que fazer com o paciente de trauma. Lá no chão. E depois vai seguir na ambulância. Com os cuidados. E aí vocês vão fazer estudo de caso para vocês treinar.